Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que liam aceitaram a palavra, foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Sempre que eu leio esse texto de Atos, né, que é a história da igreja, logo do início, e eu vejo como é o padrão, né, que Deus criou para a nossa igreja, que a gente possa aprender hoje um pouco mais sobre ser igreja, sobre a natureza da igreja, com cada classe. Agora eu não vou tocar o hino, porque eu não avisei a equipe, tá? A gente está organizando ainda, e também para aproveitar o tempo, não sair daqui com fome no almoço. Fazer uma oração antes de iniciar. Irmãos, vamos orar. Senhor Deus, queremos te agradecer esse momento, que temos esse tempo precioso de aprender mais de Ti, aprender mais sobre Tua igreja, em comunhão, Senhor. Que o Senhor nos ensine a sermos igreja, que nos ensine a estarmos, Senhor, dedicados a aprender a Tua palavra. Que tudo que aprendemos aqui seja praticado no dia a dia e que mude nossas vidas, Senhor. Também te agradeço, Senhor, pela manhã, pelo dia do Senhor, que é reservado, e que o Senhor coloque em nossos corações toda a atenção para Ti nesse dia. Essa oração que te faço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Divisão de classe, podemos dividir. As crianças sobem, aí vai estar vazias as cadeiras. Os adultos que estiverem lá em cima, estão me vendo no vídeo, descem aqui, vai vagar as cadeiras. Adolescentes lá atrás, leva os ventiladores, que é meio quente lá atrás só. A gente vai resolver isso um dia. E aí, Paulo? Que é digno de receber a honra e a glória, a força
Bom, vamos dar início então à nossa escola bíblica dominical. Em Atos capítulo 4. Vamos ler o versículo 32 ao versículo 35. Diz assim a palavra: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por estarmos reunidos aqui mais uma vez na Tua casa, tendo esta oportunidade de adorar o Teu nome através do culto solene, e agora, Deus, ter essa oportunidade de continuar em adoração ao Senhor, aprendendo sobre a Tua lei, sobre a Tua palavra e esse tema tão importante que é a Igreja do Senhor Jesus. Nós, em nome de Jesus, ó Deus, te suplicamos que o Senhor ilumine as nossas mentes e o nosso coração e que tenhamos a possibilidade de aprender mais de Ti na manhã de hoje. Fica conosco sempre, em Cristo. Amém. Bem, irmãos, na primeira aula, nós falamos um pouquinho mais do conceito de igreja, né? Exatamente dando uma ênfase nessa questão da natureza da igreja, né? E também falando um pouquinho sobre o conceito de eclesiologia, né? Já falamos um pouco, e é o assunto da escola bíblica dominical, né? Então a doutrina que nós estamos estudando na escola bíblica dominical é a doutrina da igreja, né? Eclesiologia é o que nós estamos então fazendo esses dias aqui na igreja. Hoje nós vamos falar um pouquinho dessa natureza da igreja, né? O que faz uma igreja ser uma igreja, né? Então, de fato, é a natureza da igreja. Então, a natureza da igreja reside em Cristo, né?
Cristo é a natureza da igreja. Cristo está no centro de todas as coisas. Então eu quero voltar ao século XX, onde ali a gente teve um grande momento assim, de se estudar sobre a história da igreja, de falar sobre eclesiologia, né? E ali então nós tivemos, ficou marcado por uma frase, né, no século XX, de Inácio de Antioquia, que dizia o seguinte: onde quer que Cristo esteja, aí também se encontra a igreja católica, a igreja de Deus, né? A igreja do Senhor, ela está onde Cristo está. Então veja que a glória de Deus é Cristo. E aí Kuyper escreve um livro também chamado O Corpo Glorioso de Cristo. Então a igreja é o corpo glorioso de Cristo. Então só existe igreja se Cristo estiver. Então na igreja não há lugar para impostores. Alguém que se coloca no lugar de Cristo em uma determinada sociedade, aquela sociedade que poderia até chamar de igreja, deixa de ser igreja, porque Cristo é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. E aí essa frase marca exatamente uma verdade absoluta, né? Essa frase de Inácio de Antioquia: onde quer que Cristo esteja, aí também se encontra a igreja católica, né? Então nós retiramos essa frase de Inácio de um livro de Magreth Alistair. Então veja, meus irmãos, o pensamento lá no início, um pouquinho ainda da igreja católica, no chamado movimento ecumênico, né? O que pensava naquele tempo sobre isso, né? Cristo está presente por intermédio dos sacramentos, né? Então era esse o pensamento. Uma decisão do Concílio Vaticano II, de 1962 a 1965, a igreja em Cristo é um tipo de sacramento, um sinal e instrumento da comunhão com Deus e da unidade entre todos os seres humanos, né? Cristo está presente por intermédio da palavra também. A igreja concentra-se na presença de Cristo como algo resultante da proclamação de sua palavra, na pregação e nos sacramentos. Magreth Alistair. Onde quer que vejamos a palavra de Deus sendo pregada com pureza e sendo ouvida, e os sacramentos ministrados conforme o mandamento de Cristo, não se pode duvidar que há aí uma igreja de Deus, pois sua promessa não falha. Pois onde se reúne 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Mateus 18, versículo 20. Se um ministério prega a palavra e a honra, assim como a ministração dos sacramentos, merece sem dúvida algum ser considerado uma igreja, né? Então, veja, meus irmãos, se eu não tiver ali alguém pregando a palavra, um ministério, uma reunião de pessoas, e ali se pregue a palavra de Deus, então nós não podemos duvidar que ali existe uma igreja do Senhor Jesus, como aqui diz Calvino. Essas são palavras de João Calvino, né? Então, nós vamos percebendo que Cristo está presente na igreja pelos sacramentos, né? Cristo está presente na igreja por intermédio da pregação da palavra. Então, aí a gente vai percebendo que a natureza da igreja, de fato, é o próprio Cristo, Cristo presente nela. Então, como é que eu sei que ali é uma igreja? Como é que eu vou saber que, de fato, ali existe uma igreja? É se Cristo for o cabeça, é se Cristo é o corpo glorioso, né? Naquele local, se Cristo é o centro, então ali é uma igreja. Se Cristo deixou de ser o centro, não é mais igreja. Porque é lógico, é só a gente acompanhar os textos do apóstolo Paulo, nos ensinando que nós estamos no corpo de Cristo para exercitar os nossos dons.
né? Então, se nós estamos na igreja para exercitar os dons, e nós fazemos parte do corpo de Cristo, e cada dom, né, representa aí uma parte desse corpo, né? Aí o apóstolo Paulo pergunta, né, se não tiver o olho, como é que o corpo enxerga? Se não tiver a mão, como é que a gente pode tocar? Então vai mostrando essa unidade orgânica, que é um corpo, e comparando com a igreja, que é o próprio corpo de Cristo. Então, se não existe, de fato, a presença de Cristo na igreja, não é igreja, não é? Se não existe os sacramentos sendo devidamente ministrados na igreja, também não é igreja. Se não existe também a pregação da palavra na igreja, também não é igreja. Então, meus irmãos, é Cristo que faz com que determinada comunidade se torne igreja. É Ele. Se eu estiver reunido para adorar a Cristo, para ouvir a palavra e para celebrar os sacramentos, então ali existe uma igreja. Nesse sentido, nós não podemos nos alienar no mundo. Nada é mais importante do que a igreja. Aí o apóstolo Paulo vai dizer que nenhum soldado, né, na batalha, ele pode se desviar do foco. Então, se a gente se desvia de Jesus, a gente se desvia da igreja. A igreja é também, né, também segundo o apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, né, ela é a guardiã da verdade, da palavra. Ela é fiel depositária da palavra de Deus. Então, nós vamos, então, de fato, nos tornar igreja. A igreja, ela é visível quando, de fato, nós também guardamos fielmente a palavra do Senhor. Nós somos a coluna e o baluarte da verdade, como então é nos ensinado, né? Então, Cristo está presente por intermédio da palavra. Para Calvino, a pregação da palavra e a correta ministração dos sacramentos estão ligados à presença de Cristo. Onde quer que Cristo esteja, aí também se encontra a sua igreja, fazendo uma referência a Inácio de Antioquia também, né? Então, Magreth Alistair nos traz essa informação. A igreja não simplesmente é uma instituição, e ela é em si mesmo um fato. Então, a igreja, ela não é simplesmente uma instituição, ela é um fato. Então, nós não podemos olhar para a igreja e enxergá-la apenas como uma instituição. Não, ela é a verdade absoluta, né? Não se pode olhar para a igreja simplesmente como um clube, um local onde as pessoas se reúnem, onde as pessoas tomam posições comuns e se registram numa ata. Isso não é uma igreja, né? A igreja é o fato. Um fato, nós temos um Cristo que foi à cruz, um Cristo que é eterno, né? Que estava no início e no fim e nos meios. Eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. Então, a igreja, ela tem essa característica de estar conectada com os fatos eternos. Então, a igreja é um fato eterno, ocorrido na eternidade. E na história, a gente, então, enquanto seres humanos, vamos dizer assim, infinitos, né? Porque os seres humanos, eles são infinitos. Aí você vai dizer, mas a gente não morre, pastor? Mas, ou vai para o céu ou para o inferno depois. Então, nós somos infinitos. Nós não somos eternos. Porque aquilo que é eterno é o que não tem início e também aquilo que não tem fim. Nesse sentido, só Deus é eterno, né? Então, Deus não foi criado, Ele existe em toda a eternidade, né? Nem sei se a gente pode falar em toda a eternidade, porque não é um tempo completo, é um tempo sem início e sem fim, né? Na verdade, não é um tempo, é eterno. Então, é muito difícil para nós que somos seres humanos, presos à história e ao tempo, trazer esse conceito de eternidade. Então, só olhando para Deus é que a gente pode entender essa eternidade em Deus. Então, a igreja é um fato eterno, que na história, né, com a presença de Cristo, se concretiza. Que na história, com as 12 tribos de Israel, se concretiza, para a gente poder enxergar. Mas ela é um fato
eterno, a igreja do Senhor Jesus, né? A igreja não é simplesmente uma instituição, é um fato. Isso se dá quando ocorre a pregação da palavra, como dizia Karl Barth e também Rudolf Bultmann. Cristo está presente na igreja também por intermédio do Espírito Santo, né? Então, Cristo está presente na igreja por intermédio do Espírito Santo. O Espírito Santo e o seu papel construtivo da igreja. Vejamos agora o texto de João, capítulo 16, versículo 8. Eu quero que alguém leia para mim nesse momento. João 16, 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Então, quem é que constitui a igreja? O Espírito Santo. Então, o que está dito aqui é sobre o Espírito Santo, né? O Consolador. Mas o versículo 7 diz: mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e de juízo. Então, o que é que Cristo está dizendo agora? Que é o seu Espírito, o Espírito que procede do Filho e do Pai, o Espírito Santo, é quem vai constituir a igreja. E como é que ele constitui essa igreja? Qual é o papel dessa presença gloriosa do Espírito Santo na igreja? Ele vai juntar as pessoas, né? Na verdade, o Espírito Santo é o grande operário da Trindade, né? Se a gente fosse ver as funções. Se nós fôssemos recordar, lá em Gênesis, a Bíblia diz que o Espírito Santo ele pairava sobre a face das águas, né? Então, o que é ali? A palavra pairar significa chocar. Então, o Espírito Santo é meio que como a ideia de uma galinha que choca os seus filhos, né? Que passa aquele tempo preparando a terra para receber as ordens do Senhor. E ele mesmo, o Espírito Santo, é quem efetua, né, aquilo que Deus determina. E o que saía da boca de Deus era o próprio Cristo, era o Verbo. No princípio era o Verbo. Então, o que Deus proferia era o próprio Cristo. Foi feito pela palavra, o mundo, o universo foi feito pela palavra. O Espírito Santo era o operário, como diz aí o reverendo Sinclair Ferguson, né? Hoje um dos maiores estudiosos aí sobre o Espírito Santo, né? Então o Espírito Santo era meio que esse operário que ia fazer ali a obra acontecer. E estava ali preparando, estava presente na obra, na criação de todas as coisas. E o Pai, ele então é o grande arquiteto, né? Ele vai dizendo como é que tem que ser feito. O que sai da boca é o próprio Verbo, é a palavra, é Cristo, e a Trindade estava ali presente na fundação do universo. Na igreja, né, o Espírito Santo continua fazendo esse papel de ir direto ao coração do homem e convencê-los do pecado, do juízo e da justiça. Então vejam, meus irmãos, que obra tremenda para que a igreja exista. É um fato eterno a igreja. Porque ali, quando o mundo está sendo construído, ele está sendo construído para a igreja, para a habitação do povo de Deus. Então, veja que a ideia de Cristo, de Deus, é de fazer uma família de filhos semelhante a eles, né? Semelhantes a nós. Lá existe também ali naquele texto de Gênesis um plural de majestade, né? Então ali no Antigo Testamento, né, de filhos semelhantes a nós, né? Façamos conforme a sua imagem, conforme a nossa semelhança. Deus não diz assim: eu faço homem segundo a minha imagem no singular e conforme a minha
semelhança, né? Então, porque nós já conhecemos toda a Bíblia, para a gente não fazer um anacronismo, agora a gente olhando do Novo Testamento para o Antigo Testamento, nós podemos então dizer que ali nós encontramos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, um plural de majestade, denotando que a Trindade, né, estava envolvida em toda a criação, que a Trindade estava envolvida na criação do ser humano, na preparação do planeta Terra, para que então, de fato, a Igreja de Cristo pudesse habitar. Uma cosmovisão cristã é essa aí. Então a gente vai percebendo que a Igreja é muito mais do que a gente possa imaginar, né? Então a natureza da Igreja, ela é muito mais do que a gente possa imaginar. Esse fato é dito por João Calvino, por Bultmann, por Karl Barth, que foram teólogos liberais, né, Karl Barth e Bultmann, mas que no momento histórico eles foram importantes, porque eles resgataram o Cristo histórico, lá no século XIX, porque o que acontecia? As pessoas diziam que Cristo, ele não tinha existido na história. E mesmo num pensamento liberal, mas Karl Barth e Bultmann, eles puderam dar essa contribuição, né? Além dos outros erros que a gente não precisa estar comentando, né? Da teologia liberal, que entende Deus de uma forma diferente, né? É a revelação da palavra de uma forma diferente, é errada, dizendo que a Bíblia contém e se torna a palavra de Deus. Essa é o básico, vamos dizer assim, a tese principal da teologia liberal. E nós não compreendemos assim. Nós compreendemos que a Bíblia é a palavra de Deus, mas eles deixaram essa contribuição. E onde há a verdade de Deus, como nos dizia Calvino. Nenhuma verdade que exista no mundo, ela é do Satanás, é sempre a verdade de Deus. Satanás é o contrário, ele é da mentira. E onde há mentira, ali é de Satanás. Então nós temos que entender isso, irmãos, dessa presença do Espírito Santo, convencendo o homem do pecado, do juízo e da justiça. É o trabalho, é o papel constitutivo do Espírito Santo na igreja. Ele vai constituir a igreja. E Jesus diz isso: olha, eu tenho que ir. Porque quando está tudo organizado, né? É tudo muito elaborado. Se a gente fosse pensar na igreja como uma construção, e é assim que a Bíblia trata a igreja, como um grande edifício, né? Tem um arquiteto ali me ouvindo falar, né? Então, veja, a igreja é um grande edifício que Deus preparou. Os apóstolos são as pedras principais que foram colocadas, como está dito lá em Apocalipse capítulo 20, né? As pedras preciosas. As portas são as pérolas da igreja, que são as 12 tribos de Israel, que está lá dito também em Apocalipse claramente. E os apóstolos são as pedras, o alicerce onde foi montado. E Cristo, a pedra angular, é a pedra onde se começa a igreja. E nesse edifício, o Espírito Santo continua sendo aquele grande operário, que vai colocando tijolinho sobre tijolinhos. Então, primeiro o testemunho dos apóstolos, e depois Cristo, que é o alicerce, Cristo a pedra angular, depois os outros tijolinhos vão sendo colocados ali em cima das pedras preciosas, e faz esse grande edifício, a igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento, e as portas dessa igreja é Israel. Né? É por ali que a gente entrou. A oliveira brava, né, foi enxertada, a oliveira brava foi enxertada na oliveira mansa, como diz o apóstolo Paulo. E essa é a igreja de Cristo, que ele vem preparando e reunindo, e o Espírito Santo vai, de fato, convencendo, né, a cada um de nós que fazemos parte agora desse grande edifício que é a igreja, chamado de Nova Jerusalém, com todas as medidas lá em Apocalipse, mas ali é a igreja, aquela cidade maravilhosa que a gente vê, um cubo perfeito, é a igreja do Senhor Jesus. 12 tribos de Israel e 12 apóstolos que formam a igreja. E o Espírito Santo então vai constituindo esse povo pouco a pouco, né? Vai nos colocando ali, ó, pedrinha sobre pedrinha, pedrinha sobre pedrinha, e hoje a gente já vai numa igreja linda. Quando a última pedra for colocada, aí então essa igreja na terra, ela morre, né? Quando diz lá Apocalipse capítulo 11, apenas por 3 dias e meio, o mundo começa a mandar presentes uns para os outros, comemorando a morte da igreja. Aí no 3º dia, 3 dias e meio, né? Cristo ressuscita a igreja dele.
e vem então o Armagedon, os dias finais. Então, veja, meus irmãos, o dia final, né? O dia da batalha final, onde a igreja gloriosa de Cristo, vitoriosa, esse fato vai ser conferido por todos os homens. E o maravilhoso de tudo isso é que nós estamos nessa igreja, né? Nós somos uma pedrinha dessa aí, que vai constituindo a igreja. Pode falar, Tati. Pastor, a igreja, como fato, se refere à igreja invisível de Cristo? Se refere à igreja gloriosa de Cristo, né? Em todo o tempo. A igreja, o corpo de Cristo, né? E nessa igreja gloriosa de Cristo, o corpo de Cristo, isso não quer dizer que quando a gente erra, quando a gente peca, quando a igreja passa por um tempo, como a igreja de Coríntios, por exemplo, né? O apóstolo Paulo disse assim: eu não posso escrever como espirituais, e sim como carnais. Então tem tempo de carnalidade na igreja, assim como tem tempo de carnalidade na vida de cada um de nós, mas Cristo, ele diz que o Espírito Santo vive exatamente para isso, para nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Ou seja, a igreja de Jesus é uma igreja de pecadores regenerados. Então é possível que a igreja atravesse um tempo de menos espiritualidade, de mais carnalidade, por exemplo. E aí o que é muito bom? Porque a gente viu anteriormente aqui que é só igreja se tiver a palavra pregada. E essa palavra verdadeira pregada, né, por um ministro dentro de um determinado ministério, né, dentro de uma determinada comunidade, pregando essa palavra, vai reavivar a igreja no tempo que Cristo quiser convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Tem mais uma? Então, não é a placa, a denominação. Não, jamais. É a igreja que prega a palavra. Sim. Seja ela qual for. Seja ela qual for. Né? Não quer dizer também que são todos os ricos dentro daquela igreja que prega a palavra. Você pode ter a igreja, quando fala igreja de Cristo, pode ser 50 dos 100 que estão aqui, pode ser 50 dos 100 da Batista, 50 dos 100 do Pode. Pentecostal, 50... Eu não sei a quantidade. Não, eu estou Mas dando uma alegoria. Então a gente está estudando aqui essa igreja. sim. Dessa denominação. Agora, a gente tem algumas questões que vai mostrar se aquela pessoa é ou não é uma escolhida do Senhor, né? Então, porque o Senhor Jesus diz assim, que pelos frutos se conhece a árvore, não é? Então é isso, 50 daqui, 50 daqui. Exato. A gente está falando de uma igreja universal, não de uma denominação presbiteriana, batista, não, isso não tem para Deus, né? Isso não existe na mente de Deus, existe na mente da gente que foi dividindo conforme os nossos gostos, né? É a intervenção do homem dentro da igreja de Cristo, o que foi muito possível, sempre aconteceu assim, né? O homem de alguma forma interferiu, a igreja ficou menos pura, depois ela volta de novo a purificar-se e volta para Deus outra vez. Foi assim e vai ser assim até Cristo voltar. Então Cristo vai preparar a sua igreja assim, quando ele tiver que voltar, ele vai preparar todo mundo, mas não entenda que para o homem regenerado, a mulher regenerada, a criança regenerada, o pecado que a gente vai cometer daqui a 10 anos, se de vida tivermos, ele já foi perdoado na cruz. Então o pecado que a gente comete amanhã já foi perdoado na cruz. Então o crente tem um perdão automático. Se ele é um eleito do Senhor, confia na presença de Cristo na sua vida, está convencido que o pecado mata e corre atrás para lutar contra ele, então nós vamos para os céus. Sabe por quê, irmão? Se fosse diferente, não tinha um crente nos céus. Cristo diz o seguinte: eu olhei dos céus e não vi um justo sequer, não há quem faça o bem. Então, assim, quem vai para o céu são pecadores regenerados. Agora, isso não é uma desculpa para a gente cometer pecados, né? Então, pelo contrário, nós, enquanto cristãos, enquanto igreja gloriosa de Cristo, nós temos um caminho a percorrer, e é o caminho da santificação. E Deus preparou as obras antes da fundação do mundo para que nós pudéssemos andar nelas. Todas as obras do Espírito Santo, elas são preparadas para que pudéssemos andar nelas. Agora,
não há uma garantia de que a gente vai deixar de pecar. A gente vai lutar contra o pecado. Eis que o pecado já à porta, o seu desejo será contra ti, cumpre a ti dominá-lo. Então é uma luta incessante, dia após dia, momentos após momentos, não é? Infelizmente nós somos esses pecadores que carecemos da graça de Deus todos os dias, porque o que a gente queria era poder dar algo melhor para Deus. É nesse sentido que eu estou falando aqui, infelizmente. Não, o que a gente queria era poder fazer isso para o Senhor, e muitas vezes não temos condições, mas o que temos que fazer é buscar, na responsabilidade humana que temos, nos esforçar cada vez mais, né? Então, o Espírito Santo é quem constitui a igreja do Senhor Jesus, e tudo isso vai mostrando aqui qual é a natureza da igreja. Então veja que a natureza da igreja é uma natureza espiritual, não é uma natureza terrena, né? Então a igreja por si só ela é espiritual, porque Cristo é o segundo Adão que vivifica, né? Ele é um espírito vivificante, né? Então a igreja ela é para a vida, é para que tenhamos vida e vida em abundância. Então os da igreja vivem uma vida intensa e não procura a morte. Nós somos também selados e eleitos, né? O Espírito Santo tem essa função ainda na igreja, né? Então ele vai convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça, e ele vai selar os eleitos, né? Eu quero que os irmãos, por favor, abram para mim Efésios capítulo 1, versículo 13 a 14. Quem achar pode ler. Não, 1 de 13 a 14. Efésios 1, 13 a 14. E também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o Deus da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, o louvor da sua glória. Exato. Esse é um texto, o texto de Efésios, que vem trabalhando aí, mostrando o porquê que Deus é bendito, né? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tens abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais, né? Nas regiões celestiais. Capítulo, versículo 3. E aí vai nos ensinando, né? Que ele primeiro idealizou a salvação, o Deus, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus, ele idealizou a salvação. E aí, se você for acompanhando, vai dizer que ele nos elegeu, né? Ele nos predestinou. Então o Pai, ele vai fazer esse serviço, né? De nos predestinar antes da fundação do mundo. Depois ele vai dizer que Cristo, na plenitude dos tempos, né? Que Cristo, o Filho, ele nos salvou, né? Ele nos redimiu. E depois ele vai dizer, a partir do versículo 13 até o versículo 14, que Deus é bendito, porque também o Espírito Santo, ele nos selou. Então, é a certeza que temos que, de fato, Cristo, ele não vai nos abandonar jamais, né? Que o cristão que, de fato, confia em Deus e que foi trabalhado pelo Espírito Santo, né? A obra do Espírito Santo foi feita em nós, e o Espírito Santo aplica a obra de Cristo em nós, a obra redentora de Cristo na cruz do Calvário em cada um de nós. Então, se nós somos o alvo desse Espírito Santo, de forma nenhuma nós seremos lançados fora. Cristo nos garantiu isso, né, e nos dá a certeza dessa salvação, né? Então veja, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como também nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos
concedeu gratuitamente no amado. Então vejam, meus irmãos, que aqui é aquele papel de Deus, né, de antes da fundação do mundo, ele então nos predestinou. Então a igreja de Cristo, ela é predestinada por Deus para a salvação antes da fundação do mundo. Então vejamos que nós vamos descobrindo aqui aquilo que constitui a natureza da igreja. Ela é sempre espiritual, né? Ela sempre tem a presença de Cristo, ela sempre tem a pregação da palavra e a correta ministração dos meios de graça e dos sacramentos, né? Então, vejamos que essa é a igreja de Jesus. E essa igreja é uma igreja que também recebe a operação do Espírito Santo, constituindo essa igreja. Primeiro, convencendo o homem do pecado e da justiça, e também esse Espírito selando os eleitos do Senhor Jesus, né? Então, vejamos o trabalho da Trindade. Então, o Pai predestina no amado, que é Cristo. Aí nesse amado, aí ele continua, né? É um texto que não tem ponto, parágrafo, é só vírgula, tá vendo? Nem ponto de segmento. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, o Evangelho, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Então agora Cristo na história, né, o Pai na eternidade predestina, Cristo na história vai fazer a redenção, né? Nós éramos como que escravos do pecado e Cristo nos libertou, nos redimiu. Então essa palavra redenção está inteiramente ligada à escravidão. Então Cristo nos libertou, nos redimiu dos nossos próprios pecados. E a função do Espírito qual é? Selar, né? Então ele nos sela com o Evangelho da verdade, a fim de sermos para louvor de sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Percebamos então que aqui de fato, como a Trindade de fato, Deus é um Deus triuno de fato, né? Então a divindade na Trindade é percebida nesse texto também, porque o único que deve receber glória na igreja é Cristo, né? Então só Deus pode receber glória, o Deus triuno. Então aí o Pai, né, no versículo 6, elegeu para louvor da glória da sua graça. Também o Espírito, Cristo nos redimiu também, né, para louvor da glória de Cristo. E agora o Espírito Santo deve ser louvado também, deve ser adorado, porque no versículo 14, ele que nos selou, é o penhor da nossa herança, né? Qual é o penhor da nossa herança? Até ao resgate da sua prioridade, em louvor da sua glória. Então, a salvação é para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Espírito Santo. Então, a igreja é uma igreja salva pela Trindade. Sim. São preteridos aos céus, né, que a gente chama, né? Os preteridos e os designados para o inferno mesmo. Então, se existe aqueles que foram predestinados antes da fundação do mundo, existe aqueles também que vão para o inferno. Nesse sentido, a palavra do Senhor nos vai dizer o seguinte, que o homem da iniquidade, ele foi criado para o dia da iniquidade, lá em Provérbios, né? Então, o homem iníquo, ele foi criado para aquele dia que... Existe iniquidade no mundo? Então, a pessoa que foi criada por Deus para a iniquidade, ela vai fazer a iniquidade dela, né? Isso. E aqueles que permanecem na iniquidade, a Bíblia diz que vai para o inferno. Isso. Então, porque nós temos que pensar assim: se Deus não salvou, quem é que condena? É Satanás? É o próprio Deus, né? Mas Deus condena, tem que entender também essa questão da responsabilidade humana, tá? Talvez a nossa maior dificuldade. Então, existe
os desígnios de Deus, ou seja, a soberania de Deus, e não é essa soberania que nos predestina, né? Às vezes a gente se engana, a gente acha que o atributo de Deus que nos levou à predestinação é a soberania, e não é. Qual é o atributo da predestinação? Não. Está no texto que nós lemos, eu li agorinha aqui. Amor. Isso. E em amor nos predestinou para Ele. É o texto que a irmã está até falando aqui mesmo do texto de Efésios, capítulo número... exatamente. Transição do 4 para o 5. Então é o amor que é o atributo da predestinação. Durante muitos anos a gente fica pensando que é a soberania. E não é. É o amor de Deus, que está ligado à eleição e à predestinação. Então, Deus nos amou e nos predestinou, né? E aí, irmão, disse assim, mas Deus não ama todo mundo? Deus ama todo mundo? Não. Eu senti aí uma... Tatiana foi ali, não. Deus ama todo mundo, irmãos? Não. Hã? Sim ou não? Não. Deus não ama todo mundo, né? Deus ama todos aqueles que Ele predestinou. Porque que amor é esse que manda para o inferno, né? Então Deus, Ele ama aqueles que Ele morreu, por quem Ele morreu. Existe um livro muito bom de se ler, né? Por quem Cristo morreu? Anote aí e leia esse livro. Por quem Cristo morreu? Pastor, e por isso que a gente canta, não sei porque de Deus o amor a mim se revelou. Hino 105. Essa profundidade, porque poderia não me amar, né? Mas se a gente tem a certeza da salvação, a gente tem a certeza de que Deus nos predestinou e Ele nos ama. Sim. Quando a gente tem a comunhão com Ele, a gente sente mais isso, que a gente faz prova de Deus e Deus vai respondendo. Sim. Nas mínimas coisas, então você diz o amor de Deus, né? Deus me amou, mas eu não sei porquê, porque merecimento não há em mim. E nenhum ser humano. É uma letra tão profunda que às vezes a gente canta e se pega divagando, né, ao cantá-la. Sim. Mas não sei porquê de Deus o amor A mim se revelou, né? Então nós não sabemos porque esse amor de Deus se revelou para nós, salvificamente, né? Então, Deus ama e a Cristo morreu pelos eleitos na cruz. Agora, a morte de Cristo, ela é suficiente para cobrir todo o pecado do mundo? Sim. De todos os homens do mundo, sim. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas pelo do mundo inteiro. É o que está lá em João, 1 João, né? Então, meus irmãos, mas Deus ama os eleitos. Ah, pastor, e por que de vez em quando algumas graças acontecem com o não crente? Graça comum, já falei, algumas graças acontecem para perder uma pesca para os irmãos. Existe uma graça comum com relação à sua criação, né? Deus não é para destruir, Deus não sai destruindo as coisas que Ele criou, né? Então depois que o homem lá no jardim do Éden peca, a gente começa a conhecer a graça de Deus. Nós temos uma graça especial, né? Que é uma graça transmitida àqueles que são os seus eleitos, e temos uma graça comum, que é uma graça transmitida aos não eleitos, não é? Então essa graça comum é que Deus, a gente ora às vezes por alguém que está doente e não é crente, e nunca vai ser, e Deus cura, né? Porque Deus graciosamente concedeu àquele que não tem merecimento algum a cura. Assim como um cristão também é curado, não é por mérito dele, é por mérito do Senhor. Então, o amor de Deus, ele se manifesta salvador, e a graça da graça especial, né, ela se manifesta salvadora a todos os homens, mas nem todos os homens alcançam essa graça. Ela se manifesta, né? Favor imerecido é graça,
né? Então, Deus não ama todos. Deus ama os seus escolhidos, porque Cristo morreu por os seus escolhidos. Sim. E nós não sabemos que é escolhido ou não. Sim. Certo? Agora, devo dizer, isso falando, e a pessoa começa a entender, a ouvir, isso quer dizer que ela é escolhida? Não, ela tem que ouvir e tem que confessar. Se com os lábios confessares, né, que Jesus Cristo é o Senhor, Ele também vai nos confessar diante do Pai. Né? Se eu confessar a Cristo diante dos homens, Ele vai me confessar diante do Pai. Se eu não confessar diante dos homens, tão pouco, a Bíblia diz assim, tão pouco Ele o confessará diante de Deus. Uma pessoa, ela aceita, vai, é batizada. Tá? Então, ela é uma pessoa que foi escolhida. Aí, no certo período, você afasta. Isso quer dizer que ela não é escolhida, você batizou só, mas está afastada, ou se fosse um pouco na dúvida. Quem não é escolhido, a gente não sabe nunca. Não tem como. Mas quando ela ter sido batizada, ter aceito a palavra do Senhor, É isso. depois, aí não A gente não sabe. vamos saber se ela, pelo fato de ter aceito, ser um servo, uma serva do Senhor. Um dia, Então, não tem como saber se ela era escolhida realmente ou não. ela pode voltar ou ela pode não voltar. E a gente não vai saber. Aí nós não sabemos se ela foi realmente escolhida ou não. Sim, não sabemos. Vou dizer por quê. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, encontrou uma atrocidade lá. Uma mulher que se relacionava sexualmente com o pai e com o filho. Provavelmente, né, fosse um casamento, um segundo casamento, de uma viuvez, não sei o quê, mas tinha uma relação sexual com o pai e com o filho, a mesma mulher. E a igreja tolerou aquilo durante um tempo. E Paulo recebeu a notícia do que estava acontecendo na igreja. E Paulo disse assim, como vocês estão tolerando isso ainda? Então o que é que tem que fazer? Aí Paulo disse, olhe, é importante que essa pessoa seja colocada para fora da igreja, entregue a carne a Satanás, para que no último dia sobre o espírito. Imagine. Paulo em momento algum dizia que um homem e uma mulher que havia confessado Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que fosse batizado na igreja, que estava na comunhão da igreja, mesmo cometendo um pecado, Paulo nunca ousou dizer que essa pessoa ia para o inferno. Ele até mandou entregar a carne a Satanás, mas ele não disse que aquela pessoa ia para o inferno. Não é verdade? Então nós não temos essa autoridade. Isso é um julgamento temerário. E então nós não podemos minimizar a cruz de Cristo, irmãos. Isso é diminuir Jesus. Não é? Exatamente. Então, a gente deixa tudo na mão do Espírito Santo. Deixa na mão de Cristo. Ah, meu filho desviou, foi batizado, meu marido, minha esposa, minha avó, meu avô. Ore. Agora tem uma certeza que a gente pode ter, é que essa pessoa, o corpo está sendo entregue a Satanás, para ser moído, né? Destruído. Então, nenhum eleito de Deus eu recomendo se afastar. Porque se afastar, a carne vai ser moída, né, como a de Cristo foi, né? Então a gente precisa realmente dar valor a estar na presença de Deus, na casa do Senhor. Walter. Então, você não pode julgar. Agora você tira esse sujeito da congregação, porque senão você está trazendo cara Isso. e ele está praticando atos pagãos. Exatamente. Exatamente. Quando desceu do monte com os tábuas da lei, não é? O povo dele estava praticando atos
Uhum. Ele mandou apartar o pessoal. Agora, se vai ser Abriu uma cratera e engoliu aquele povo. ou não, aí são os 500. Exatamente, é isso aí. Então, porque o crente ele pode morrer, né, até ser um castigo de Deus ali, vamos dizer assim, uma correção de Deus para aquela pessoa cristã, mas a gente não sabe. Uma questão é a mesma coisa de Adão e Eva, foram salvos ou não foram salvos? Hã? A gente tem grandes indícios de que tenha sido. Por quê? Ele sabe ali, com 100% de certeza, é que as descendentes de Eva passaram a sentir dor sentido. Exatamente. E mais, Adão e Eva, a Bíblia assim aponta para que foram salvos. Por quê? Quem sabe? Porque eles creram na promessa. Exatamente. Quando eles receberam o primeiro filho, acreditavam que estava recebendo a Cristo. Exato. Então, se eles creram, como é que o crente do Antigo Testamento foi salvo? Crendo na promessa. Então, se Adão e Eva, eles creram em Cristo e eles creram, como que ele creu em Cristo, pastor? Se Cristo não existiu naquela época, não? Foi dito para ela que a semente da mulher ia nascer, né? Aquele que iria lhe esmagar a cabeça da serpente. E quando Eva teve um filho, ela disse assim: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Quando ela diz isso, ela diz: aqui está o Redentor. E a gente chama aquilo do proto-evangelho, né? Então ela creu na promessa. Juntamente ali com sua esposa, eles creram na promessa. E muito provavelmente a gente encontra Adão e Eva no céu, né? É a aliança, exatamente. Até porque se eles não fossem para os céus, né? Assim, se a gente não pensar em Adão e Eva no céu, a gente não pode pensar também na gente no céu. Porque a gente também cometeu pecado e cometeria os mesmos deles. E quem salvou foi Cristo. Então é mais uma prova de que a salvação não é por obras, mas é pela graça, pela fé. É a fé que Deus nos dá pela graça. Então, se eles tiveram fé de que ali um varão com auxílio do Senhor, então provavelmente tenha sido salvo. Ele vai bater o martelo, mas os indícios é que assim tenha acontecido. É o que responde a pergunta do irmão. Os predestinados, vamos supor que, não sei, o fato é que estava todo mundo condenado. Pois é, exatamente. Estávamos condenados e o amor de Deus é quem livrou a raça humana. A gente tem que pensar em predestinação, tem que pensar sempre na raça humana. Todos condenados para o inferno e Deus resolveu amar alguns. A pessoa pode a vida toda sem aceitar a pessoa, ela sim aceita o Senhor. Isso, mas tipo, a pessoa viveu muitos anos na vida sem conhecer verdadeiramente A Jesus. a Jesus. E no fim da vida aceitar. Pode acontecer. Pode. Ladrão da cruz, né? É graça, irmãos. É graça. Não depende de qualquer pecado que você cometa. Né? Isso. Uhum. Era diferente. Era o tempo do ladrão da cruz. Na hora de morrer, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Né? Foi salvo pelo gongo, né? No último momento. Expressão, lógico, salvo por Cristo, mas no soar do gongo ele recebeu Jesus, né? Quase na hora da morte. Não é bom a gente andar tão perigosamente, não, né? É uma questão eterna. Então a gente não deve muito alimentar isso, porque é a vida, né? Eterna. E outra, isso tudo, irmãos, a igreja verdadeira de Jesus, essas verdades todas, elas não nos levam a pecar. Pelo contrário, ela nos leva a agradecer a Deus, não é? Porque nós não temos graça, não temos mérito nenhum mérito. A Bíblia vai nos dizer que nós não somos monergistas, né?
E o monergista é aquele que, sinergista, né? Aquele que acha que é salvo por ele mesmo e por Deus. Não, nós somos monergistas. Nós entendemos que existe uma força só que atua para salvar, e é Deus. E a gente sabe isso na nossa experiência, irmãos. Não é? Porque, ou seja, eu sou cristão, e aí você agora eu vou lutar contra determinado pecado. E aí você luta durante 10 anos, durante 20 anos, daqui a pouco você lembra que cometeu o mesmo pecado que cometeu há 30 anos atrás e que passou 30 anos sem cometer. E lá na frente você cai no mesmo erro, e lá de 30 anos atrás. Isso quer dizer que os 30 anos que você viveu foi 30 anos de inferno? Não foi, né? Porque foram anos de bênçãos, anos de adoração, de não ter caído mais naquele determinado erro. E aí a gente vai lembrar da graça de Deus. E aí nós temos novamente a oportunidade de continuar. É a providência, aqui que a gente falou no sermão de manhã, mais cedo, né? É a providência, é quem nos sustenta, é quem nos leva para o céu. É Deus que providenciou antes da fundação do mundo a nossa salvação, porque de outra forma ninguém poderia ser salvo. Então qual é a única forma de um homem poder ser salvo, juridicamente falando? É exatamente essa forma que Deus estabeleceu. Porque Deus esgota todas as possibilidades. E se Deus não predestinasse, nem os eleitos estariam salvos, né? Aqueles que a gente acham que é eleitos, né? Porque não tem jeito. Porque, olha, se Deus não abreviasse os tempos, até mesmo os eleitos seriam enganados. Então os nossos tempos, eles estão sendo abreviados por Deus, para não sermos enganados. Tal é a nossa fragilidade. Então qual é a única forma de Deus salvar? É Deus dizer assim, olha, deixa eu fechar o pacote. Se eu não fechar o pacote, não tem como ser salvo. Ser humano que Deus criou, ele é muito livre. E Deus nos fez livre. Então nós temos uma capacidade imensa do raciocínio, né? O pensamento do homem nos dá uma liberdade grandiosa. Pensar, raciocinar, nos dá uma liberdade grandiosa. E Deus nos fez semelhantes a Ele. Então Deus olhou e disse, não tem como controlar o homem com relação à salvação. Só tem uma forma de fazer. Eu vou predestinar. Quem é salvo e acabou. Aí Satanás diria para Deus, ué, veja lá teu servo Jó. Na história, Satanás voltaria para Deus e diria, veja lá teu servo Jó. Também Deus, tudo o Senhor dá para ele. Família, tudo, o Senhor entrega na mão dele. Aí Deus diz, pois é, vai lá, tente ele. Pode provar, pode tentar ele lá. Faça o que você quiser com ele, né? Então, veja, meus irmãos, que todos nós, estamos sujeitos às tentações. E se tentar, a gente pode cair. Por isso Deus então decide determinar a salvação. Mas Satanás poderia acusar, o Senhor está fazendo isso, isso não é legal, porque eles pecaram, e o Senhor já disse que se pecar certamente, aí o que é que Deus faz? Pois é, Satanás, mas aqui o meu filho que nunca pecou, vai tomar forma de homem, vai ficar sujeito aos mesmos sentimentos dos homens, e ele não vai pecar, e ele vai morrer para justificar a raça humana, e também para que eu esteja legalmente correto, justo, como Deus é. Aí Satanás disse, agora eu vou ter que correr para tirar Cristo da cruz. Pilatos, não manda Cristo para a cruz não mande cruz para a cruz não. Aí o povo judeu vai, crucifica, mas Cristo continua indo para a cruz. Quando chega na cruz, Satanás faz a última tentativa. Qual é? Tu não é Cristo?
Desce daí, sai da cruz e tira também a nós da cruz, o outro do lado da cruz. Aquele que, homem da iniquidade, para o dia da iniquidade, falou por Satanás. Né? E o outro, do outro lado, predestinado antes da fundação do mundo, o que é que ele disse? Oh, lembra de mim, Senhor, quando estiver no paraíso. Então, veja, meus irmãos, que a salvação é um ato jurídico e legal de Deus também. Satanás não pode acusar, porque ele é o grande acusador das nossas almas. E quando ele acusar a sua alma, você vai dizer assim: olha, Cristo morreu na cruz para me libertar, porque até Deus diz isso para ele. Quando ele tenta acusar Deus, Deus diz: você não pode me acusar de injustiça, porque o meu filho assumiu forma de homem, foi para a cruz, morreu no lugar dos meus filhos, que eu escolhi para a salvação antes da fundação do mundo, e você não pode fazer mais nada, você está vencido. E Satanás resta o que para ele? Mentir, matar, roubar, destruir, tentar causar conturbações na igreja de Cristo. É isso que resta para ele. Então, por isso, nós temos que nos defender dessas atitudes de Satanás na tentativa de perturbar a igreja. E a gente faz isso sendo convencido por Espírito Santo, pelo pecado, do juiz da justiça, vivendo uma vida santa, suportando o amor, em amor os irmãos que erram contra a gente, porque é nessa hora que Satanás mais age na igreja. Né? É quando ele tenta quebrar a comunhão. É quando ele tenta assim, fazer um irmão ter ódio do outro. Por quê? Porque se eu digo que eu amo a Deus que não vejo, mas estou com ódio do meu irmão, eu sou mentiroso. Aí Satanás diz: é assim que eu consigo enganar, né? Mas se eu amo meu irmão, Satanás não pode dizer assim: você não ama a Deus, não. Porque eu digo: não, eu amo a Deus porque eu amo meu irmão. É a forma de mostrar amor a Deus. Então, as falsidades da igreja têm que cair por terra aí, porque aí Satanás é destruído. Então, a igreja de Cristo é uma igreja da unidade. E nós não podemos permitir que Satanás entre na igreja para fazer divisão nela. E é aí que eu tenho que lutar. É aí que eu tenho que, né, fazer sangrar o meu coração. É aí que eu tenho que realmente dizer: não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim, porque eu sou a igreja de Cristo. É aí que a igreja se mostra igreja. E o mundo começa a ver: ué, você, aquele irmão seu fez tanta maldade para você lá na igreja, você ainda gosta daquele irmão, ainda vai para a igreja com ele? Eu disse: sim, porque ele é meu irmão em Cristo e eu perdoo. Quantas vezes? 70 vezes 7, que é uma ideia de perdoar quantas vezes a pessoa pecar. Não é apenas a conta fechada. Então é aí que a igreja se mostra, irmãos. É a natureza da igreja. É uma igreja que é a unidade do servo do Senhor, dos eleitos do Senhor. É aí que a gente se mostra igreja do Senhor Jesus. Do contrário, a gente vai estar seguindo mais Satanás do que Jesus. Não é? Porque o que é que ele quer? Matar, roubar, destruir. Trazer inimizade na igreja. Fazer com que você tenha ódio do seu irmão. Fazer com que você mate o seu irmão no coração. Que seja como Caim, assassino, que matou o seu irmão Abel. É que nos ensina a primeira carta de João. Então, onde é que a igreja se mostra igreja? É na unidade. É na comunhão com os irmãos. É no perdão. E não é fácil. Se fosse, não estava lá escrito para a gente fazer. A gente mesmo conseguiria fazer sozinhos. Então, nada que está na palavra é um desafio fácil para o ser humano. Mas nós devemos obedecer esta palavra. Então, se você tem alguma coisa contra o seu irmão e você se sente parte da igreja de Cristo, imediatamente resolva isso. Porque senão você vai estar dando brechas para Satanás. E nós não estamos falando de salvação. Você é salvo pelo amor de Deus e não pelas suas obras. Mas aqui a gente está falando de combater as ações de Satanás. Aquilo que restou para ele na igreja, a gente tem que combater. E a gente combate com muita coragem, com muita devoção a Jesus Cristo,
com muito amor a Deus, demonstrado no amor ao irmão. Só tem uma forma de saber que você ama a Deus. Só existe uma forma. Qual é? Amar o irmão. Se eu não amo, eu também ainda não amei a Deus o suficiente. Vamos orar, finalizando esse momento nosso aqui, que depois já passa a palavra para o Eric. Não vai ter separação não, porque não dá para juntar todo mundo da igreja aqui no caso. Certo. E também, cada aula vai terminando no período que estiver criando. E vai... Pode buscar lá em cima se quiser, mas vocês estão lá comendo fruta. Ah, tá bom. Tão bem, né? A gente está comendo um negócio melhor do que fruta aqui, mas fruta também é bom. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos agradecer ao Senhor por estarmos nesse momento de escola dominical, depois de tantos dias sem ter esse momento de discussão da palavra, de pergunta, de contribuição. Oh Deus, nos livra dessa pandemia o mais rápido possível, porque existe algo que caracteriza a tua igreja, que é essa comunhão verdadeira. A natureza da igreja é ter comunhão uns com os outros, provando o nosso grande amor por Ti. E durante esses dias foi nos tirado da comunhão, foi nos tirado esse momento importante, que é de estarmos juntos, sentir o calor humano, o abraço, o afago do irmão, ver o irmão face a face, aquilo que o apóstolo Paulo tanto desejava de muitos irmãos. E o Senhor providenciou uma outra forma, não nos deixou sem a comunhão, mas agora nós estamos novamente desfrutando plenamente da presença, da comunhão dos irmãos. E eu te peço que o Senhor não nos deixe mais voltar a esses dias tão difíceis. Que o Senhor, Deus, extirpe do nosso meio essa doença, para que possamos continuar nessa escola bíblica dominical tão agradável, a presença de todos os irmãos na igreja, cantando louvores. É por isso que é importante. É porque se de fato nós amamos os irmãos, a tua presença está ali. O Senhor envia para a unidade a tua bênção e a vida para sempre, como nos diz no Salmo 133. Abençoa a tua igreja e que o mundo veja essa natureza de igreja nos atos de cada um de nós. A presença da palavra, a presença dos sacramentos, a presença do Espírito Santo trabalhando em nós, nos convencendo do pecado, do juízo e da justiça e nos selando para a eternidade. Tudo para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Irmãos, nós queremos agradecer as pessoas que nos visitam nesta manhã. Então nós temos ali Dona Marina, que sempre está conosco, do lado dela Sandra, Deus abençoe sua vida. Temos a nossa querida irmã Kênia, que a gente não trata como visitante, né? Logo, logo estará conosco, né? O ano que vem, se Deus assim permitir, juntamente com o seminarista Davi, que na época já será licenciado, com fé em Deus, e toda a sua família. E nós nos sentimos assim uma alegria grandiosa de receber, estar com vocês aqui mais uma vez, né? E Deus nos guardou nessa pandemia, nos sustentou com vida, para a gente ter essa oportunidade de ver os irmãos outra vez, né? E aqueles irmãos todos, não sei se tem gente em casa, hoje não tem veio todo mundo para a igreja, né? Então, graças a Deus por isso. Ide em paz, que Deus abençoe. Nossa irmã não é visitante mais, ela só está esperando os dias de ir ao conselho para ser recebida aqui, não é? Assim como nossos irmãos aqui à frente, que já recebi o contato do pastor JR, né? Averaldo Júnior, e já combinamos, ele vai mandei um e-mail, ele vai mandar uma carta aí em breve. Agora só na dependência dele enviar a carta. Acredito que semana que vem já pode receber vocês aqui à noite ou pela manhã, tá bom? Então que Deus abençoe a todos, ide em paz, um excelente dia.